Fala pessoal, mais um ABC do Growth e hoje, Lincão, nós temos um assunto que acaba com famílias, acaba com empresas, acaba com áreas de vendas, brigas entre vendas e operacional, brigas entre vendedores, gestores, SDRs, agências. Esse é um assunto pouco falado, mas que pode ser a sementinha do mal que a sua área de vendas tem e que você acha que está impulsionando o seu time de vendas, motivando, empurrando o seu time de vendas, mas que muito provavelmente, se você não fez isso da maneira correta, você está acabando com a sua área de vendas. Qual que é o nosso tema de hoje, Lincão? Remuneração para time de vendas. Remuneração. E remuneração não é só a remuneração salário. Pagar bem, né? Pagar bem é importante. Mas o que a gente tem hoje de estrutura de remuneração, Lincão? O que é importante numa estrutura de remuneração, na sua concepção? A remuneração por si própria, né, comissionamento, também acho legal. Isso. Então a gente tem a remuneração fixa, nós temos É, uma remuneração variável. E é isso. geralmente a variável que dá problema. A variável é que dá problema. A gente brincava lá na WA que a variável muitas vezes parece uns jogos mortais, né? Dependendo do que a pessoa faz, é punição, é ganho, é Sim. complexa, é um desafio. E parece algo simples, mas hoje aqui de manhã a gente estava conversando sobre remuneração variável e fica parecendo que assim, você vai colocar, a equipe vai ficar motivada e tudo, mas implicitamente você estruturar uma remuneração variável de forma equívoca pode trazer uma desmotivação muito maior. Então não é que Sim. você está aqui e a remuneração variável vai te subir talvez até aqui. Você fazendo uma remuneração variável ruim, a chance é da tua equipe baixar os ânimos, ficar desmotivada, entendendo que a meta é injusta ou qualquer tipo de outro fator que já teve. Você já foi vendedor em outra empresa, não foi? Não, não, Não? Então você nunca teve uma remuneração variável. não. Nem aqui, então. Não, aqui também não. Nem aqui, nem aqui. Aqui eu vou contar a história. Nós já testamos remuneração variável, nós já testamos remuneração mista, comissão por vendas, OTE, que eu vou explicar aqui, já dezenas de remuneração. Mas hoje nós escolhemos uma remuneração. Antigamente, se a remuneração variável era aqui e o fixo era aqui, a gente escolheu não ter remuneração variável e aumentar o fixo na mesma proporção. Então, se um vendedor ganhava 4 mil e comissionava 4 mil, 8 era a média de remuneração dele. A gente resolveu cortar a remuneração variável e deixar 100% fixo, chegando nesse mesmo patamar dentro das proporções. Por que você acredita que a gente fez isso, Lincoln? Acho que a remuneração fixa ela dá mais tranquilidade e segurança ali pro vendedor. Mas sabe o que nessa hora quem está te assistindo vai te falar? Se for um gestor, ele vai falar assim, mas para o vendedor ele é muito cômodo ter um fixo muito alto, porque um fixo muito alto vai deixar você acomodado. E aí, o que você falaria para esse gestor? Cara, você tem que traçar metas para ele. E o objetivo ali é ele atingir essas metas, sendo alcançáveis ou não. As indagações que eu sempre recebi era isso, assim, o vendedor precisa de comissão porque a comissão é a motivação dele. E eu estudei muito, né? Porque na época da WA a gente tinha 32 pré-vendedores. Então, remuneração variável era um dos fatores que fazia a equipe bater Uhum. a meta, não bater, frustrar, demissão, promoção. Era muito viva a operação por conta disso. E a gente sempre foi estudando sobre remuneração, lendo livros de psicologia. Tem um livro muito bom que eu nunca vi ninguém ler, que chama Punidos pela Recompensa. É um livro de mais de 200 páginas que fala todos os problemas de você implementar uma remuneração e quando que você deve implementar uma remuneração. Mas o grande princípio que você começa a entender é que a remuneração variável ela é uma forma muito mais de reconhecimento do que de motivação. Você contratar alguém por si só que não é uma pessoa empenhada, dedicada, você acredita que a comissão vai fazer essa pessoa passar a ser? Não, Um profissional ruim não. será ruim com comissão ou sem comissão. Agora, quando você tem um comissionamento atrativo, você, na verdade, reconhece aquele colaborador. Então, ele está entregando 100%, ele bate a meta, ele faz tudo o que é prometido. Na verdade, faz muito acima do que é prometido, a remuneração variável vem para ele se sentir recompensado por tudo aquilo. Mas não muitas vezes vai fazer ele trabalhar mais por aquilo. O cara que já trabalha muito, ele já trabalha muito.
mas é uma forma dele se sentir valorizado e reconhecido. Por isso que é muito importante, tá? Mas a gente resolveu fazer uma remuneração 100% fixa, porque, primeiro, nós tínhamos uma dificuldade de recrutamento e seleção. Então pensa assim, vou colocar aqui na tela. Vamos falar que a gente tem uma área de venda, certo? Uhum. Aí nós vamos pagar aqui, vamos falar que a gente é do mercado de facilities, tá? Então a gente paga um salário fixo de 4.500, certo? 4.500, mais um variável que podendo chegar ali dentro de toda uma estrutura, mais 4.500, certo? Então mais 4.500. Qual que é o salário que esse vendedor a gente estimou? Vai ser de 9.000, certo? Certo. Só que na hora de fazer o recrutamento e seleção, qual que é o salário que eu coloco lá dentro do processo seletivo? 4.500, certo? Certo. Eu posso prometer esse variável aqui? É Pra uma quem, situação meio complexa, não pra é? quem tá começando, Eu posso falar que é uma estimativa, jogando muito pra cima, jogando muito pra baixo? Se alguém já comissionou 10 uma vez, eu posso colocar que a gente comissiona 10? É um risco. Porque se eu falo que a gente um vendedor em algumas vezes comissionou 10.000, mas essa não é a média, eu posso trazer alguém que tem a expectativa de ganhar esses 10.000 de variável, que precisa na composição dele de remuneração, mas que quando ele chega na hora, a realidade geralmente não é essa. Então eu vou trazer pessoas muito alinhadas aos 4.500. O cara vai olhar os 4.500. Se um colaborador ele está procurando uma vaga de vendas e ele ganha 7.000 fixo, certo? Ele ganha 7.000 fixo na empresa dele, mais R$ 1.000 de variável, ok? E ele olha para essa vaga e ele fala assim: caramba, essa vaga aqui é 4.500 fixo, mais uma média de 4.500. Pode ser que eu aumente a minha remuneração, só que pode ser que não. não. E, pô, será que vale a pena eu sair de 7.000 fixo para 4.500, mesmo com uma promessa de remuneração mais alta? É. Ah, Lucas, mas se o cara for ambicioso, ele vai aceitar. Será? Porque o fixo, ele dá segurança para quem está trabalhando de que as contas em casa serão pagas. Isso era uma coisa que me machucava de falar assim, cara, se o cara tem um fixo e o custo de vida dele é acima do fixo, ele tá todo mês desesperado, porque se ele não bater a meta, ele não consegue pagar as contas dentro de casa. Ele entra num ciclo vicioso de preocupação. Imagina, aluguel atrasado, problema de pensão, uma série de fatores que vão implicar nesse processo. Ah, Lucas, mas então e se o vendedor? E se o Lincoln parar de vender? Se o Lincoln parar de vender, o que acontece, Lincoln? Ó, Tchau. Open to work, já não era. é? Open to work. Então, pessoal, assim, a remuneração fixa, baixa e um variável alto traz uma tranquilidade para o empresário de diluir risco. De diluir risco. Mas é importante que seja feita essa composição muito bem. Então, primeiro, a gente colocou um fixo maior para conseguir recrutar pessoas melhores. Então, opa, se eu pago 4.500 mais 4.500 e a somatória média é 9, eu já vou pagar 9. Eu já vou pagar 9 no fixo. Porque aí o cara que ganha 7.000 mais um variável, ele fala, pô, eu tenho uma garantia aqui de tranquilidade. Só que aí eu, como empresa, o que eu preciso garantir para esse vendedor? Estrutura? Eu, Lucas, eu pago 9.000 reais. Você vendendo ou não, certo? Uhum. Você vendendo ou não, faça sol, faça chuva, você tem seu salário fixo lá, certo? Então eu preciso que você entregue o máximo possível. Como que eu faço isso? Tendo uma boa gestão sua, controlando os indicadores, gerando muito lead qualificado para você, te dando treinamento de venda. Eu me empenhar o máximo possível para extrair o máximo potencial de você. Agora, se você ganhasse um fixo bem baixinho e um variável mais gordo por resultado, eu poderia ficar tranquilo. Poderia ficar tranquilo. Porque se você não bater a meta, também eu vou te pagar pouco, vou te pagar 1.000, 2.000 reais. Uhum. Então isso faz com que também eu esteja comprometido com extrair o máximo do meu time de vendas. Uma vez que eles já me custam um valor fixo independente da venda ou não. E aí a gente tem uma outra questão, que é, por exemplo, sazonalidade. Nós estamos chegando agora em dezembro, certo? Certo. Dezembro para nós é um mês muito mais crítico. Um mês menor, um mês de 15 dias praticamente para nós, por causa do recesso. Tem como você entregar 100% da meta? Difícil, certo? Certo. Então, eu já sabendo que você não vai conseguir, talvez, entregar 100% da meta, eu sei que naquele mês, se você dependesse daquele comissionamento, você já talvez não receberia. Ou, por exemplo, como nós já passamos. Quantas vezes a gente já passou por uma migração de CRM? E aí eu pedia que o foco de vocês fossem o quê? Poxa, implementar o CRM, documentar os processos, criar os campos, fazer as integrações. Agora, se vocês dependessem de uma comissão para ganhar o salário que vocês iriam precisar,
qual que seria talvez a tratativa? Lucas, me tira esse negócio da frente, cara. Eu não quero montar CRM, eu não quero montar processo, eu preciso vender, preciso comissionar, preciso ganhar dinheiro. Então, o comissionamento, ele pode ser algo a seu favor, mas também ele pode ser algo contra. Você tem que entender o jogo do comissão e o jogo da variável para que ela seja feita da maneira melhor possível. O primeiro passo, Lincão, que eu deixo aqui anotado é, primeiro, alinhar muito bem a meta. Vamos falar que a nossa meta é o nosso comissão é de 1% das vendas, certo? Nós somos uma empresa de facilities, nossa comissão é de 1%, tá? Certo. Beleza? Então, se eu vendi 100 mil reais, minha comissão é de quanto? R$ 1.000. R$ 1.000, beleza. Aí eu atraio um vendedor, certo? O salário dele é de 5 mil e eu falo assim, cara, aqui na empresa você pode chegar até 10 mil reais. Eu tenho um vendedor aqui que vendeu um contrato de 1 milhão e comissionou X, comissionou no caso aqui 10 mil reais, certo? Beleza, você vem com toda essa expectativa. Só que você é um vendedor novo. Todos aqueles leads que são gerados já na empresa já estão com o vendedor aqui de casa. Você começa do zero. A meta que você fez na sua cabeça desses, eu preciso ganhar R$ 1.000 de comissão, aumentar para 10%, né? 10% de comissão vai para 10 mil reais. Eu quero ganhar esses 10 mil reais que me foram prometidos, certo? Você vai mirar em bater os 100 mil. Só que vamos falar, você vai começar na empresa. Você vai bater isso nos primeiros meses? Não. Não vai. Então você vai ter que segurar pelo menos os 3 meses com 5 mil, certo? Só que os leads eram gerados 30 leads por mês, certo? Certo. Só que tem o vendedor 1 e tem o vendedor 2, que é você, certo? Esses 30 leads, eles iam para o vendedor 1. E aí o vendedor 1 desses 30 leads, ele vendia geralmente 3 contratos, num ticket médio de 30 mil, tá? Então ele vendia ao todo 90 mil reais. 90k. Então ele comissionava 9 mil, beleza? 9 mil era a comissão dele, que era dos 10%. Agora você chegou. E a empresa não tem mais 60 leads. Você tem a sua carteira, tudo. Só que agora, como você tem a sua prospecção, tudo, vocês juntos conseguem gerar 40 leads. 20 para um e 20 para o outro. Certo? Certo. Agora ele não vende mais 3 contratos. Agora ele vende 2 contratos e agora você vende 2 contratos. De 30 mil, 60 mil para cada um. Ele agora está comissionando quanto? 6 mil. E você está comissionando quanto? 6 mil. Ele tá feliz? Não. Tá puto. Sim. Você tá feliz? Não. Também. Porque você também, ele contou a história daquele vendedor que comissionava 100 mil reais e que dava 10 mil todo mês. Vocês dois agora estão putos. Porque foi desalinhado a promessa com a realidade. Com a realidade. Então, ter uma meta para você cobrar do seu time que tem uma base histórica, um forecast, uma previsibilidade, é importantíssimo. Porque senão acontece o quê? Quebra de expectativa. Quebrou a expectativa, entendeu que aquilo não vai acontecer, que aquilo é muito esporádico, ferrou. Tá? Então, além da parte financeira ali, de ter esse dinheiro para dar, de remuneração, você ainda tem que ter uma estrutura para poder fazer isso se tornar alcançável. Total. No caso, seria os leads, no caso, para cada vendedor. Você vai ter que dar ferramenta. Então, é aí que fala assim, ó, você tem que potencializar esse teu vendedor. O máximo de comissão possível. Quer dizer que se ele tá ganhando, você tá ganhando, certo? Certo. Quando você contrata mais um vendedor, você divide tudo que tem de estrutura para 2. Se você tem 30 leads, aquele vendedor tinha 30, agora vai ter 15 para cada um. A probabilidade agora é que os dois tenham dividido esse volume e vão comissionar menos. É um risco que você tem. Você tinha um vendedor super motivado, agora você tem 2 vendedores meio desmotivados, os dois. Então esse é um perigo que você tem que ter na hora de dimensionar. Mas o principal é na hora de prometer esse comissionamento, criar essa estimativa de comissionamento. Tá? Isso é fundamental. Segundo ponto, complexidade na hora de desenvolver as comissões. Eu já vi muita estrutura de comissão, que eu brinquei que é dos jogos mortais, que você vai colocando várias variáveis, e as variáveis vão aparecendo no meio do caminho. Então a gente começa a fazer a comissão, certo? Lincão, sua comissão é de 10%, certo? Mas certo. É para qualquer contrato? Não, qualquer contrato não. A comissão de 10% é se você conseguir vender com uma margem acima de 10%. Se você vender com uma margem de 5 a 10, aí a comissão é de 5%. E se for menor que 5, aí a comissão é de 2%, certo?
Só que se você vender num contrato de 12 meses, aí a comissão também não é mais 10, aí eu te puno com 2%. E se o contrato for de 24 meses, aí eu te adiciono 2% de comissão. Só que se esse cliente ficar inadimplente algum dos meses, eu abato isso do variável e também você só vai receber na data de pagamento do cliente. Então você vendeu agora em novembro, o cliente vai aceitar o contrato em dezembro, só que ele paga com 60 dias. Então, janeiro, fevereiro vai pagar para a empresa, então em março isso chega no teu bolso. Beleza? Quero ver o cara entender isso. O que... Mas isso é muito comum. É. O que acontece? Quando você não tem isso de forma muito clara na sua cabeça, como que é Uhum. feito o comissionamento, você não consegue vincular esforço a resultado. Primeiro, porque você trabalha no mês 1 e só recebe no mês 5. Então, o esforço que você teve no mês 1 não é recompensado no mês 1 nem no mês 2. Então, você começa a ter uma desconexão de esforço e resultado. Talvez no mês 4 você foi uma merda de resultado, certo? Só que você recebeu um puta bônus lá de janeiro. Só que aí o teu gestor tem um problema. Pô, no mês que eu menos trabalhei é o que eu mais ganhei de comissão, mas porque é o que você colheu lá atrás. Então você tem essa dificuldade de organizar o quanto que você vai receber e o quanto que você vai receber. Isso precisa ter claro. Lucas, mas poxa, não dá para eu tirar essas regras. Eu concordo. Às vezes essas regras de margem é importante. Pô, se o vendedor comissiona 10%, independente da margem que ele vende, ele vai sempre vender na menor margem, para não ter o risco de perder essa venda, certo? Uhum. Agora, quando ele tem um incentivo de vender numa boa margem, uma vez que ele vende numa boa margem, ele também ganha um comissionamento maior, ele tem um incentivo alinhado das duas partes. Só que precisa ser fácil. Então você criar um dashboard para ele conseguir acompanhar isso, você criar uma planilha onde ele vai colocando os resultados e as variáveis e essa planilha já gera esse valor para ele acompanhar. Lembra quando você fazia o processo de qualificação dos leads? Vocês Lembro. tinham o SLA lá dentro, não tinham? Sim. Que tinha uma comissão. Ali vocês já sabiam exatamente diariamente o quanto vocês ganhavam e no mês quanto que vocês iam ganhar de comissão, não era? Uhum. Sim. Fácil, acompanhar do dia a dia, aonde que estava o problema, onde poderia melhorar, e aquilo te dá clareza do que você precisa fazer se você quiser comissionar mais, Sim. certo? Então, pessoal, cuidado com metas muito complexas que o próprio vendedor não sabe o quanto que ele vai comissionar no começo, no fim ou no final do trimestre. É importante que ele tenha clareza, porque quando ele tem clareza, ele sabe o que ele precisa fazer para comissionar o valor que ele desenhou lá em cima, que ele desenhou na cabeça dele. E aí tem uma questão, Lincoln, que aí para mim entra toda a complexidade. Um desafio da comissão, sabe o que que é? Ser justo. Ser justo é um dos maiores desafios. Vou te trazer um cenário, certo? Você tem o vendedor A, vou chamar do Amarildo, certo? Amarildo é o seu vendedor 1 e o seu vendedor B, que é a Bianca, é o seu vendedor 2, certo? Os dois ganham 10% da venda, certo? Certo. Você é uma empresa que está em São Paulo e no Nordeste, beleza? São Paulo e Nordeste. Fechou aqui? Você vai dividir a carteira de alguma forma com esses vendedores, certo? Ou cada vendedor atende uma região, ou atende por segmento, ou atende por porte. Você vai ter que fazer essa segmentação para os vendedores, senão vai Uhum. ser o vai maluco, não é? Aí vamos falar que a gente definiu que essa segmentação vai ser por região, ok? A empresa é uma empresa de São Paulo, ok? Certo. Marca em São Paulo, agora ela abriu o Nordeste. Quem que vai atender o Nordeste? A Marildo ou a Bianca? Colocar o Amarildo. O Amarildo agora é o Nordeste e a Bianca é São Paulo. Olhando o market share, o tamanho das contas, o nível de relacionamento, o volume de eventos, aonde é mais fácil vender? São Paulo. São Paulo é a menina dos olhos. Uhum. São Paulo a gente já tem base, já tem CRM, só que é 10% das vendas. O que aconteceu com a Amarildo? Vai ficar sem comissionamento. Vai ter Pistola dificuldade. da vida, porque ele tem que trabalhar o dobro para conseguir o mesmo comissionamento que Uhum. a Bianca. Tem um descolamento de esforço e resultado, porque a Amarildo sabe, cara, aqui não tem, no Nordeste não tem lead. Market share é menor, nossa empresa não é do Nordeste, é de São Paulo, então é mais difícil competir com as empresas de lá. Cara, lá eu sei que eu vou vender, pô, 30 mil e vou comissionar 10%. Vou comissionar 3 mil. E a Bianca aqui é uma máquina de vender, porque ela tá em São Paulo. E aí, como é que você resolve isso? Eu aumentaria o comissionamento na onde é mais difícil vender. Mas por quê? Porque é mais difícil, tem que aumentar o comissionamento? Mas a Bianca traz muito mais resultado. Ela vai falar, chefe, deixa eu entender uma coisa. Você é meu gestor, tá bom? Eu trago 200 mil de vendas. O Amarildo traz 30 no Nordeste. E por que o nosso comissionamento é parecido? Por que ele recebe 3 Uhum. vezes mais o valor que eu recebo?
Porque naquele momento o desafio da empresa agora é expandir pro Nordeste. E lá a gente sabe que ele não vai ter um número de um volume de vendas tão grande igual ela vai ter aqui. Mas quem traz mais resultado para a empresa? Não, os dois. Não, atualmente ela vende com mais facilidade, mas se ele estiver vendendo lá. O dinheiro quem tá na empresa, todos os meses, quem traz mais? Ah, São Paulo. A Bianca. Eu trago mais, certo? Então por Uhum. que eu comissiono menos? Difícil, não é? É Difícil. difícil você ser justo, porque cada um Uhum. tá olhando o seu lado. E o Amarildo tá olhando o lado dele. Mas, por exemplo, se eu aumentar o comissionamento dele, sabendo que ele vai vender menos, no final das contas, pode ser que eles acabem ganhando a mesma coisa. Não entendi. Se você aumentar o comissionamento dele, o multiplicador, você fala. É, a porcentagem, por exemplo. Colocar Isso. Ele ganha 20%. 30% agora e ela ganha 10%. Exato. Só que ele automaticamente vai ter mais dificuldade para vender, então ele vai vender menos contratos. Olha que legal o gatilho que você. Então você institucionalizou que quanto mais difícil, maior tem que ser o multiplicador. Esse Sim. é o teu modelo de justiça, então. Então, a Nesse partir de agora, exemplo, se a sim. Bianca tiver com dificuldade em algum segmento, ela pode comissionar mais por conta disso. Não, não necessariamente. Mas você falou que quanto mais difícil, maior é o comissionamento. Não, para essa regra de região. E segmento? Aí seria Chefe, uma mas você outra quer que eu regra. traga grandes contas de São Paulo, não quer? Trazer grandes contas de São Paulo é tão difícil quanto trazer uma conta pequena de Nordeste. Uhum. Então, você não acha que eu deveria também ganhar 3 vezes mais? Sim. Errou. Você vai Eu- entrar num ciclo que você não consegue sair mais, porque é muito difícil de você prever todas as variáveis para ser justo. Então, pensar nesse senso de justiça é uma das tarefas mais complexas. É uma das tarefas mais complexas. Por isso que tem que tomar muito cuidado quando você fala que a variável é baseado em cima da performance. Porque você não concorda que o Amarildo trabalha tão quanto a Bianca? Sim. Só que o resultado dos dois é diferente. Então, quando você fala do variável, geralmente o variável não está ligado à performance, está ligado ao resultado que a pessoa gera para a empresa. Só que aí, como você vai fazer isso, é mais difícil. Aí você vai ter que pensar numa forma de balancear isso. Ó, é o seguinte, então, ó. O Amarildo vai ficar com o Nordeste, mas também vai ficar com as contas Enterprise e São Paulo. As contas grandes de São Paulo, porque ele compensa uma coisa na outra. Uhum. E a Bianca vai ficar com São Paulo, mas as contas pequenas e médias. Pô, legal, o Amarildo vai fechar pouco, mas vai fechar grandes contas. A Bianca vai fechar muito, mas pequenas contas. Mas o grande trabalho do gestor fica em balancear isso. Quando eu tinha a WA que a gente fazia prospecção, tinham clientes que queriam contas gigantescas. E outros clientes que aceitavam qualquer empresa. Um posto de limpeza eu aceito. Eu posso premiar o mesmo valor por essas reuniões? Não. Não. E o que acontecia? O pré-vendedor falava: olha, eu quero trabalhar na empresa X, porque a empresa X eu posso agendar para todo mundo, essa aqui é muito difícil. Então você tem que ficar equalizando. Só que quando a equipe sente que quanto maior é a dificuldade, maior você comissiona, muitas vezes ela cria dificuldade para ganhar lá na frente. Se eu monto uma meta baseada no histórico, por que eu, como equipe, vou vender muito? Vamos falar que você falou assim: olha, pessoal, a meta desse mês aqui é 120 mil reais, certo? Porque eu tô vendo que no mês passado vocês atingiram 100 mil e a gente vai colocar uma meta mais ousada, certo? Então você está baseando a meta do mês atual baseado na meta que foi entregue no mês passado, Uhum. ok? Pronto. Então o time já entendeu. Aí o time vendeu 120 mil. Eu e você somos do mesmo time, tá? A gente sabe que dá para chegar a 180. Mas eu falo para você, Lincão, se a gente chegar a 180, primeiro que o nosso chefe vai achar que a meta lá atrás estava muito fácil e que a gente fazia corpo mole. E se a gente fizer 180, qual que vai ser a meta do próximo mês? 200. 200. Então 300. segura, cara, segura. Segura Segura a os onda aí. contatos que você tem aí, no mês seguinte a gente começa fazendo gol. Não é? Pra que a gente vai entregar o ouro agora? E no mês seguinte começar tudo do zero? Então, pessoal, a gente não pode ser inocente, né? E também nem generalizar. Aqui eu estou trabalhando com as exceções. Mas o gestor, ele tem que estar muito atento. Quando você fala de motivação, você está dando motivo para a ação. E as pessoas são movidas a incentivo. É batata, as pessoas são movidas por incentivo. Então você tem que trazer todos os cenários possíveis para tentar ser justo. Mas ainda assim você sempre vai cair na cilada de talvez não ser. Porque é muito difícil você avaliar esforço e justiça, né? O gestor que está assistindo isso e tem esse desafio, talvez, em remuneração variável em regiões diferentes de outras. E se ele colocasse para esse cara, por exemplo, o Amarildo do exemplo, colocasse uma remuneração fixa maior, Pode, resolveria, por exemplo, o problema? pode ser, mas como que a Bianca vai se sentir? A gente trabalha, eu sou vendedor, você é Uhum. vendedora, certo? Sim. Primeiro que remuneração fixa é diferente para duas pessoas que fazem a mesma coisa já é perigoso, tá?
Mas eu, Bianca, por que que o Amarildo recebe 10 e eu recebo 5? Ah, não precisa ser tão discrepante, mas Ah, assim, porque um eu pouco recebo 5 e o maior. Amarildo recebe 7. É porque A gente faz a você. mesma coisa, não faz? Sim. A gente trabalha o mesmo tanto, não trabalha? Então só porque ele é Nordeste tem 2.000. 2.000 reais no Nordeste. É mais uma Então já que é saída pro difícil, cara. você vai dar pra ele, então. Não, vou falar, então vai lá Por que que então, você não dá Bianca. o valor fixo inteiro, então? 10.000 já? Pro Amarildo, então, já que é difícil. É difícil, Lincoln. É Uhum. difícil, cara. A vida de gestor tem um lado que fica obscuro. Muitas vezes ele não pode tratar com tanta transparência para ambos os lados, porque tem muitas variáveis acontecendo. Mas é difícil ser justo. Mas ele vai ter que mapear o máximo possível de variáveis, calcular esforço. Como é que a gente fazia lá na hora da prospecção? Pô, quais são as variáveis que eu tenho? Pô, uma variável que eu tenho é o porte da empresa. Então, o Uhum. porte da empresa, eu tenho porte A, porte B, porte C e porte D. Para cada um eu vou dar um ponto. Eu tenho também a região. Pô, quanto mais distante de São Paulo, mais difícil era. Então, eu tenho até 50 quilômetros, até 100, até 1.000 e outros estados. Eu tenho o decisor da empresa. Então, pô, agendar uma reunião com o analista e agendar uma reunião com o CFO, dificuldades diferentes. Então, quanto maior o nível de decisor, se é 1, 2, 3 e 4, uma pontuação diferente. Se o cara tava. Que momento? Se o cara tava cotando, era ponto 10. Se o cara não tava cotando, era ponto 2. E assim por diante. Pontuação para cada critério. E aí, na hora, quando o cara cadastrava a cotação, já dava pontuação para ele já sabia quanto que ele ia comissionar. E ele tinha Uhum. uma telinha que aparecia para ele todo dia que ele logava, que era do comissionamento dele atual e o quanto ele precisava fazer de agendamento para chegar no comissionamento dele. Então a gente fracionava isso de uma forma mais simples para ele ter essa visualização. Mas essa era a forma de ser justo. E todo trimestre a gente fazia um rebalanceamento. Igual o mercado faz. O mercado não faz, por exemplo, o mercado de ação. Quando muita gente compra uma ação, ela não começa a ficar cara. Uhum. Quando a gente tinha um cliente que ninguém queria atender, o que a gente fazia? Aumentava a pontuação daquele cliente para que as pessoas quisessem atender aquela base. Então a gente ia fazendo assim, balanceando a todos os momentos. E aí tem um terceiro ponto aqui agora, Lincoln. Tem uma remuneração. Você é o gestor, certo? Uhum. Eu te dou 10.000 de verba. E eu dou na sua mão. Você precisa contratar um vendedor, certo? Você vai fazer quanto desses 10.000 de fixo e quanto desses 10.000 vai ser a composição do variável que você estima? Nossa, difícil essa pergunta. A média, o que falam que são as boas práticas é você fazer 50% fixo e 50% variável. Meio a meio. Meio a meio, tá? Vamos falar que é Uhum. uma média. Você pode trabalhar de formas diferentes. Eu já vi muitas empresas que pagam 2.500 para o vendedor com a promessa dele comissionar 10. Só que quando você não tem algo tão balanceado, você paga 2.500 no fixo e você quer pagar 7.500 no variável, no risco. Qual que é o ônus e o bônus que isso traz? Quando a variável dele é maior do que o O fixo? fixo seu é 2.500 com Uhum. a promessa que você pode ganhar mais 7.500 de variável. A pergunta é qual que é Qual que é o ônus disso? Qual o que são os ônus. riscos que você tem? Cara, eu acho que um risco talvez da comissão variável também é talvez fazer o cara vender a qualquer custo. Puta, acertou. Acertou. É esse. Se eu tenho 2.500, você paga aluguel, você tem um monte de custo, não Uhum. tem, Lincoln? Se você depende desse valor para sobreviver a comissão, e você sentiu que aquela venda, cara, vai gerar um problema para a empresa, mas você precisa bater essa meta. Sim. Você precisa vender, cara, é a tua luz que vai para cortar. Tem uma informação que se você passasse para o cliente, talvez ele desanimaria. Ou na hora de dar o exemplo, você vai dar o melhor exemplo do mundo. E é isso que acontece muitas vezes. As pessoas, se a comissão é muito agressiva e o fixo é muito baixinho, ela vai vender a qualquer custo. Qualquer custo. O que mais? Eu acho que isso atrapalha também em relação às motivações que ele teria talvez na empresa de crescimento de cargo, de crescimento de propósito, porque a ambição dele vai estar sempre atrelada à parte financeira. Também. Também. A financeira muitas vezes vai estar, assim, né? Até uma Sim. promoção, tudo. Mas fica em cima de sempre ações de curto prazo. Esse é um grande problema. Quando você Uhum. dá uma comissão muito agressiva, o teu vendedor ou o teu gestor, ele vai estar sempre focado, isso eu estou generalizando, tá, pessoal? Mas vai estar em grande parte das vezes focado no curto prazo, porque ele tem que resolver o problema de hoje. Só que às vezes você tem um CRM que está todo bagunçado, às vezes você tem um processo de vendas que não está legal, às vezes você tem uma oferta que não está legal, você precisa rever uma série de coisas.
Só que você nunca para resolver esses problemas porque você tem que vender o de amanhã. Sim. Você tem que bater a meta desse mês, senão você não paga as contas de casa. Então você sempre está olhando por curto prazo. Porque teu foco é comissionar para você fazer a remuneração mínima que você precisa para sobreviver. Então o foco no curto prazo é um problema. É importante, tá? Mas só no curto prazo é importante, porque as ações de longo prazo é que vão tornar a sua operação de vendas cada vez melhor. Chega um vendedor novo na tua empresa, você aqui, ó, 2.500 de fixo, 7.500 de variável, certo? Aí chega um vendedor novo e eu falo assim, Lincoln, você pode ensinar aqui, ó, o Aníbal no processo de vendas, mostra para ele o processo, tudo. Você fala, Aníbal, fica do meu lado, escuta aí, cara, eu tenho que bater essa meta. É. Você vai parar para treinar e Não. trabalhar? Não, não me enche, Aníbal. Então, tem uma competitividade tóxica que é um grande risco. E até mesmo se você não faz bem essa repartição dos leads, existe uma briga absurda. Vamos falar que eu sou o gestor, certo? Eu tenho você e tenho o Aníbal, certo? Aí vocês têm uma comissão muito agressiva. E eu peguei lá uma indicação que eu recebi, que é uma baita conta. Aníbal, você consegue trabalhar essa conta aqui para mim? Indicação, lindo, já tá metade do processo vendido. Quando comissionou, o Aníbal ganhou uma puta comissão. Como que você vai se sentir do outro lado? Puto da vida. Fica puto, mas pô, você vai ficar puto porque o Aníbal ganhou? É porque eu dependo muito dessa comissão. Ah, mas e daí? E se eu não tivesse pra ninguém indicação? Não ia mudar nada, você ia continuar ganhando o que você ganhou. Só que o fato de você ver alguém ganhando sem ter o esforço que ela deveria ter, te traz senso de injustiça. E aí você fica desanimado. Sim. Então, por isso que eu falo, olha a parte dos riscos Tem que vários. existe. Né? Você tem questões de sazonalidade de mercado e tem a questão da contratação. Pô, quem que vai ser o vendedor que vai aceitar os 2.500 fixo? Um volume menor do que aceitaria os 5.000 fixo numa composição. Então esse é um grande risco. E muitas empresas têm adotado o modelo de 100% fixo justamente para conseguir contratar boas pessoas. Por contratar boas pessoas. Porque eles sabem que puta, eu tenho 10.000 de fixo e 10.000 de variável. Cara, eu vou botar 20.000 no fixo. Só que também eu vou ser chato no processo seletivo. Eu vou contratar o melhor vendedor que eu encontrar. E se ele não vender? Aí ele faz o quê? O paintwork. Nas operações que você já acompanhou, assim, os vendedores que chegam novos, assim, eles têm a mesma porcentagem de remuneração variável do que os caras que já estão mais antigos, assim? Depende, você pode. De variável? De É, variável, sim. o certo seria, por exemplo, traçar uma meta alcançável, porque se ele não alcançar, talvez ele Sim, sim. não... Por exemplo, lá na WA a gente fazia um processo de rampagem. Então, por exemplo, no começo ele tinha uma meta mais fácil de ser batido do que depois dos 3 meses, porque senão ele já começava desanimado. É, Só que você tem que tomar cuidado também nesse processo de rampagem, porque se você coloca comissionamento nesse processo, o cara tira o foco de treinar e ele quer entregar. verdade. Cara, ele tem que estar. No primeiro mês ele tem que estar focado em aprender. Ele não tem que estar focado em entregar. Então tem que tomar cuidado com isso. Ele já tem que começar sabendo, cara, eu tenho que começar com o meu fixo. E às vezes tem empresa, por exemplo, que paga um variável a mais nos 3 primeiros meses porque sabe que o cara não vai conseguir comissionar. Então ele prepara o cara porque ele sabe que na composição de salário esse cara precisa desse valor. Outro modelo que algumas empresas adotam é o variável recorrente. O que é o variável recorrente? Eu vendi um contrato de 100.000, certo? Aí eu sou o dono da empresa, eu falo assim para você, Lincoln, se você vender cada contrato aqui, eu te pago 1% do faturamento desse contrato por mês. Então o que vai acontecendo? Você vai fazendo a sua carteira e quanto maior for a sua carteira, você vai ganhando porcentagem em cima dela. Então 1% aqui de 100.000, você ganha 1.000. Montou uma carteira de 1 milhão, você está ganhando 10.000 desse valor. Só que o que muitas vezes acontece, generalizando de novo, esse vendedor ele começa a ficar mutável de hunter para farmer. Ele começa a parar de fazer um processo de aquisição, porque vamos falar que sua meta é você entrou na empresa, você não ganha nada, certo? Aí você chegou num faturamento de 2 milhões aqui dentro. Toma conta de 2 milhões e comissiona 20.000 todos os meses, certo? Certo. Que é a gestão da carteira. Você vai querer ficar vendendo novos contratos ou cuidando da sua carteira? Cuidando da carteira. Só que se você tem uma meta que você precisa de novos contratos, esse vendedor vai começar a virar um gerente de contas. Aí você perdeu um vendedor e ganhou um gerente de contas. Para algumas empresas isso funciona bem, porque olha, eu não quero vendedor muito hunter, eu quero que ele venda e cuida da carteira do faturamento. Mas se você quer que esse vendedor adquira novas contas, isso aqui vai tirar o foco dele. Porque faz muito mais sentido ele gastar tempo em manter a carteira do que adquirir novos clientes. Então, esse é o modelo que você tem que pensar se faz sentido para a estrutura de crescimento.
Por exemplo, a FTEG usa esse modelo. Mas por que o Garuti vende esse modelo? Porque ele vende um serviço premium, ele se posiciona como uma empresa premium, como uma entrega acima do mercado, ele cobra por isso, então ele quer que o vendedor dele não esteja focado em adquirir novos clientes, ele sabe que ele não vai adquirir muitos clientes, porque a margem dele é maior do que a do mercado, porque ele quer fazer uma entrega melhor. Então ele quer que o vendedor esteja 100% focado em quando conseguir um cliente e reter esse cliente. Então no modelo dele, muito provavelmente funciona. Para outros modelos talvez não. Então isso faria com que o cara não vendesse, não vendesse qualquer coisa, né? Ele venderia só contratos que vão ficar, contratos saudáveis que vão ficar por mais tempo e que Sim, é tem uma essa variável. recorrência com ele, E né? depois vai querer cuidar do cliente e tudo mais. É. Mas você tem que equalizar volume de vendas com a gestão da carteira. Uhum. E entender se isso é saudável ou não para a tua operação. E existe um outro modelo que chama um modelo que eu gosto bastante, que chama OTE. Esse modelo ele veio, Lincoln, porque existia um conceito que era o seguinte. Eu estipulei uma meta para você de venda, certo? Você precisa, dentro da minha empresa, vender 100 mil reais. Só que o que acontece? Eu te pago 10% da meta. Só que o que acontecia? Você chegava no final do mês, você vendeu 30 mil. E o puto da vida com você, porque você vendeu 30 mil e não atingimos a meta, certo? Uhum. Só que se eu te pago 10% de comissão, quanto que eu te paguei? 3 mil reais, certo? Certo. Só que, dependendo da construção dessa remuneração, por que eu vou te pagar um comissionamento se você não bateu a meta? Você, às vezes, nem se pagou como vendedor. O seu CAC está muito alto. Não se justifica o investimento. Então, o modelo de OTE, ele parte do princípio dos gatilhos. Então, a nossa meta aqui, por exemplo, é de 100 mil, certo? Certo. Eu falo para você o seguinte, Lincoln, você precisa chegar no 100 mil. É importante para a empresa. Se você vender 10 mil, eu não vou te comissionar. Para você comissionar, você precisa bater pelo menos 80% da meta. Se você bater 80% da meta, eu vou te pagar, em vez de 10%, eu vou te pagar 0,5% desse resultado. Certo? Agora, caramba, se você chegar em 100%, aí eu vou te pagar 10% desse valor. Beleza? Agora, se você chegou a 125 mil reais de vendas, você entregou quanto para mim? 125% da meta. Aí eu vou te dar um gatilho para cima, eu vou te pagar agora 15% desse valor. Uhum. Então, Legal. eu tô focado em fazer você ganhar muito mais, mas eu também não te pago se você me entregar muito menos. Então, o que acontece? Eu tenho aqui um time com 4 vendedores, certo? Certo. Quando eu adoto esse modelo, o que que eu penso? Eu falo, cara, pô, carambola, o que que eu faço aqui? Tá doido o meu tablet aqui. Rapaz, não se tirar isso não, ele. Não se digitar isso aqui não. Abrir tela, acho que eu tô fazendo algum gesto aqui que lasca tudo. Nós temos aqui, ó, Lincoln. Nós temos 4 vendedores, certo? Certo. Aí eu preciso contratar mais um vendedor. Beleza? Uhum. Se eu só comissiono os vendedores que batem essa meta mínima de 80%, eu consigo comissionar muito mais o meu time de vendas. Porque eu não estou perdendo comissão para os vendedores que vendem pouquinho. Então eu posso premiar a mais aqueles que batem os 125% da meta. Então realmente eu estou premiando aqueles que superam a meta e quanto maior ele bate, maior é o gatilho. Até para que faça sentido ele querer superar o 100% e ele é remunerado a mais que isso. Porque às vezes eu não preciso de um quinto vendedor. Eu posso o Uhum. quê? Se cada um aqui aumentar 10% do seu resultado, eu já não preciso mais desse vendedor para eu aumentar o meu resultado e eu consigo aumentar o comissionamento de todos esses vendedores. Certo? Uhum. Mas eu só comissiono se o resultado for entregue, um resultado mínimo. Porque senão você vai ficar comissionando o vendedor que bateu 10, 20% da meta. Pô, e não é isso que você quer. Você quer que pelo menos esse vendedor ele se pague. Porque esse vendedor tem um custo e ele não necessariamente, o salário dele é 10 mil e ele vendeu 20 mil, ele se pagou? Não. O vendedor custa 10 mil reais, certo? Para a empresa. Ele vendeu um contrato de 20 mil, certo? A margem de 10%. Então a margem dele aqui é de quanto? 2 mil 2 reais mil. por mês.
Quanto tempo que demora para esse contrato se pagar? 5 meses. Pô, isso é bom para a empresa? Às vezes não. Então, o vendedor, por exemplo, minimamente teria que vender 50 mil para ele poder se pagar e ter um retorno positivo. Então, o OTE garante que você vai pagar sempre para os melhores. E para a gente ir caminhando para o final, comissionamento de SDR, pré-vendedor, agência, seja quem for. Muitas empresas só comissionam o time de vendas, mas não comissionam o time de back-office. Ou comissionam o time de back-office baseado no resultado de vendas. Então pensa você, Lincoln, você é meu SDR, certo? Eu sou o vendedor. Eu falo para você assim, Lincoln, eu quero que você gere pelo menos umas 30 visitas por mês, certo? Só que, para o vendedor, eu pago 10% de comissão sobre o valor do contrato. Para você, pré-vendedor, eu pago 2%, beleza? Até aí, ok. Todo mês eu gero esses 30 leads. Tá na mão do SDR o vendedor vender? Não. Não. Tá na mão dele gerar bons leads. Sim. Então o que ele começa a ter? Desmotivação. Porque não tá na mão dele o resultado. Ah, mas se ele gerar muito lead, aumenta a probabilidade. É, mas não garante. Qual que é o correto quando você tem um SDR e tem um vendedor? Colocar uma meta para atividade. Você colocar Dele, uma no caso. comissão, pode ser por venda, mas você coloca uma comissão. Se você quer 30 reuniões do seu SDR, você pode colocar uma comissão por número de visitas, então o número de reuniões que aconteceram, e um multiplicador de qualidade, pela qualidade dessas visitas. Então você vai garantir que o SDR entrega um bom volume de visitas, entrega visitas com boa qualidade. E num terceiro ponto, mas Lucas, eu quero que esse vendedor, o pré-vendedor esteja alinhado com o comissionamento de vendas. Beleza, ao invés de você dar 1%, você dá 0,25% de vendas. Então ele sabe que se ele entregar o número de reuniões que foi competido a ele está comissionando. Ele fez a parte dele. Mas também se o vendedor vender, ele também tem um extra por isso. E o vendedor a mesma coisa, está comissionando ele por vendas. Então pronto, você alinhou as expectativas e esse DR está bem direcionado. Nós tivemos um caso aqui na Prime Video para você ver como um mau comissionamento pode trazer um ônus para sua empresa. Esse cliente ele tinha uma SDR, certo? E aí essa SDR fazia tanto o outbound, que era a prospecção ativa, quanto recebia leads da Prime Video para que ela agendasse as visitas com essas empresas, certo? Certo. Aí uma vez me chamaram, falaram, Lucas, os leads que vêm pela Prime Video, quase nenhum consegue sair reunião. Agora, os leads que ela agenda visita na prospecção ativa, ela consegue em grande parte. E na época eu falei, caramba, né? A gente só gera oportunidades que o próprio cliente veio até a plataforma, buscou por um fornecedor, nosso time ligou, atendeu, o cara falou que aceita a visita, por que ela não consegue com quase ninguém? E o outbound que você tá ligando para um cara que nem tem interesse de falar com você, ele tá conseguindo. Aí eu fui lá, a sorte é que eles tinham um software de pré-vendas, e eu fui começar a escutar a ligação. E ela tentava uma vez, se ela não conseguisse falar com o cara, ela já desistia. E ela falava para o cliente assim, seu Maurício, tudo bom? Meu nome é Elaine da empresa XPTO, eu recebi o seu lead aqui da Prime Video e eu queria saber se você aceitava fazer uma visita com o nosso time comercial ou se você prefere receber uma proposta por e-mail. E aí o que o cara respondia? Pode me mandar a proposta por e-mail. Ela não... Mas qual que era o grande problema, Lincoln? Comissão. Ela ganhava por visita. Só que ela não ganhava por visita da Prime Video, por quê? Porque o dono da empresa falava assim, poxa, e até fazia sentido. Elaine, se a visita da Prime Video a gente já pagou e já é praticamente 100% qualificada, não faz sentido eu também pagar para você. Eu só vou pagar para você visitas que você agendar de forma de prospecção ativa. Então, o que ela fazia? Dava 0 de importância para a Prime Video e só focava em gerar reuniões através da prospecção ativa. Até porque se a Prime Video funcionasse muito, ela comissionava cada vez menos, porque o vendedor tinha uma agenda que estava sendo disputada por ambas as ferramentas. Então pronto, você montou um processo conflituoso baseado no incentivo errado. Então para você ver o risco de você deixar uma lacuna dessa aberta para o teu time. Aí refez, olha, Prime Bid, você agora vai comissionar, só que você vai comissionar 2%. E quando você agendar no outbound, vai comissionar 5%. Beleza, ainda ela olhou e falou assim, olha, porra, a Prime Bid o esforço é 0, praticamente já tá tudo certinho. 2% tá ótimo. E aí ela começou a agendar o da Prime Bid e começou a focar menos na prospecção ativa e a comissão dela começou a ser ajustada e o vendedor começou a ter mais visita. Então esse é um dos riscos de você não olhar todas as variáveis na hora do incentivo.
Caminhando para o final, estamos numa véspera de feriado, né? Para quem não sabe, o episódio é lançado na quarta, mas estamos aqui numa quinta-feira à noite. Isso, uma segunda-feira. Perguntas, Lincoln, para podermos ir embora. Acho que já foi tudo já. Tudo? Perguntas, Yara, para irmos embora. Tá, eu tenho uma dúvida. Boa. Vamos pensar no seguinte cenário. O Lincoln é comissionado por vendas e eu, da área do marketing, sou comissionada por SQL. Certo. Por SQL. O Lincoln é comissionado por vendas e você é comissionado por geração de SQL. Mesmo sendo áreas distintas, é válida essa análise da comissão, considerando que o Lincoln pode ficar incomodado em eu estar tendo uma comissão maior que a dele, por exemplo? Sim. Primeiro, se a comissão não é explicada e as pessoas entendem o que está por trás dela, pode gerar interpretação e pode gerar uma interpretação errada da composição dessa comissão. Porque você pode falar para a empresa que a pessoa é comissionada por esforço ou pelo impacto que o resultado dela traz. Você tem, primeiro, uma questão mercadológica de oferta e demanda. Tem áreas que entregam um baita resultado. Só que quando você olha a oferta e demanda do mercado, teriam muitos vendedores, talvez, que aceitariam ganhar uma comissão menor. Então, por exemplo, se você pega vendedores do passado, quando não tinha internet e tudo, a carteira de clientes estava na mão do vendedor. Ele tinha muito impacto no resultado de vendas. Dependia quase 100% dele. Então, as comissões eram astronômicas, porque a empresa dependia daquele vendedor se ela quisesse vender para aquele cliente, e se aquele vendedor saísse da empresa, muitas vezes ele levava aquele cliente. Quando a empresa foi ficando menos dependente desse tipo de vendedor, ela conseguiu ir equalizando esse volume de comissionamento. Então a empresa precisa primeiro ter muito claro o porquê que ela está comissionando e o que ela espera com esse comissionamento. É reconhecer, é motivar, ela quer dividir o resultado da equipe, tem centenas de modelos de remuneração. Então, ela tem que olhar o contexto como um todo. E, principalmente, na minha, mais importante, explicar para as pessoas qual que é o algoritmo por trás daquele comissionamento e o porquê que ela comissiona. Por exemplo, áreas fora de venda, por exemplo, a comissão, ela tem que estar atrelada à atividade principal que ele vai executar, por exemplo, a atividade que vai dar resultado, por exemplo, pessoal de marketing, a comissão é por SQL, só que eles têm outras atividades também, Isso. como criar conteúdo, onde que tem que colocar, por exemplo, a comissão desse cara? Para mim, você trouxe um ponto bem importante, assim, ó, você, Yara. Quando você coloca um modelo de comissão, se eu falo para a Yara assim, Yara, a partir de agora você vai ser comissionada pelo número de leads qualificados que você entregar para a empresa, certo? Eu tenho que estar muito claro que tudo que eu passar de tarefa para a Yara que não for ser diretamente ligado a lead qualificado, muito provavelmente ela vai estar nem aí. Se eu falar, Yara, vamos fazer um trabalho de branding aqui dentro? Vamos fazer uma foto corporativa das pessoas? Ela vai estar pensando, isso não gera lead, por que eu vou fazer? Uhum. Por que eu vou fazer? Então, assim, tem que tomar muito cuidado no modelo de comissionamento. Porque eu falei, ele pode ser bom, mas ele pode gerar uma cultura totalmente tóxica dentro da tua empresa, onde as pessoas só fazem aquilo se elas forem comissionadas por aquilo. Eu prefiro muito, Lucas, isso é totalmente particular. Vamos falar aqui no caso de marketing, eu prefiro pagar o que eu posso em fixo, ter um programa de carreira para a pessoa, onde ela vai atingindo as metas e como que ela ganha mais remuneração. Primeiro, igual já aconteceu com você. Você entregou um resultado muito acima do esperado, certo? Pela tua remuneração. Beleza? Sim. O que aconteceu? A empresa depois sentou, olhou e falou, olha, o Lincoln entregou um resultado muito acima. Vamos trazer algum tipo de bonificação para ele? E a gente entregou uma bonificação depois que você entregou o resultado. E você não entregou o resultado pensando nessa bonificação porque ela nem existia. Foi uma forma de te recompensar. Mas você não fez aquilo de forma de chantagem. Ó, eu vou fazer porque vocês vão me dar isso. Uhum. Então, para a área de marketing, eu prefiro PDI, que a pessoa tenha o progresso da carreira dela, que ela esteja focada no médio e longo prazo, porque muitas vezes ela não vai querer nem estudar. E eu falo, e a Yara vai usar o tempo dela para estudar, melhorar a qualidade da câmera, melhorar o cenário igual ela fez aqui, pensar em novas ideias. Só que se você está girando lead a todo momento, para que você vai arriscar numa campanha nova, num criativo novo e colocar tua comissão tudo a perder? Então você perde algumas coisas na empresa. Você até pode ganhar uma Yara agora 100% focada em lead. Só que você perde um pouco dessa flexibilidade dos projetos, do que deu certo, do que não deu. Se eu falar para ela, Yara, vamos mudar agora de ferramenta? Vamos investir mais num RD Station? Não, tá doido, vai mudar tudo. Eu vou ter que parar, não vai gerar lead, ferrou. Yara, como é final de ano e o Lincoln vai entrar de férias, eu preciso parar de gerar lead. Ué, mas eu sou comissionada por lead?
Se o Lincoln entrou de férias, eu não vou gerar lead, como é que eu vou comissionar? Então você tem que ficar administrando todas essas expectativas. Então, por isso que eu acho um pouco complexo. Eu prefiro pagar o quanto eu puder de fixo e ganhando mais dinheiro com o meu time aqui dentro através das promoções. Mas é uma particularidade minha. E, e nessas épocas, por exemplo, de sazonalidade, você acha que o comissionamento variável, para dar uma acelerada ali, por exemplo, uma época que é difícil de vender, ou numa época que, por exemplo, final de ano, que é difícil de vender, para incentivar o time a vender mais. Isso já tem que ser previsto. Se a Uhum, sazonalidade, de certa forma, ela é previsível. uhum, Certo? Você já sabe que no Black Friday você vende muito mais do que em outros meses. é, Só que você vai ter que olhar de uma forma de compensar os meses ruins com os meses bons. Aí você tem que ensinar o seu time a fazer a gestão do comissionamento. E vendedor, ganhou o comissionamento? Segura a onda antes de comprar aí a sua BMW 321 aí. Tá? Porque esse mês foi muito bom, mas você sabe que o mês seguinte é um mês desafiador. uhum, Então ele tem que equalizar esse comissionamento dentro dos meses. Porque se ele tiver a expectativa que todo mês ele vai comissionar a mesma coisa, muito provavelmente ele se frustra. Ele se frustra. E para finalizar, um erro grotesco. Um erro grotesco e que acontece muitas vezes. Se já aconteceu com você, comenta aqui embaixo. Mas eu tenho certeza que o mercado não faria isso, mas eu já vi muito, Lincoln, que é... Você paga uma porcentagem pro vendedor. Você nunca teve vendedor, certo? Eu sou aqui o Lucas, nunca tive vendedor. Então eu não tenho muita expectativa, eu não sei. A empresa está acostumada a vender 50 mil todo mês, certo? Aí eu certo. falo, cara, 50 mil, eu vou pagar 5 mil de fixo pro vendedor. 50 mil, pô, eu vou dar 10% de vendas pra ele, certo? Então, Uhum, porque eu acho que ele vai ganhar uns 10 mil ao todo, e 10 mil tá dentro da minha verba. Beleza. Aí o que acontece? Esse vendedor, ele entra dentro da empresa. A empresa nunca vendeu, nunca teve processo de venda, CRM. E esse vendedor começa a fazer um baita trabalho. Ele implanta CRM, ele monta geração de lead, ele contrata ferramenta, ele faz tudo. E aquele volume de vendas que era previsto de 50 mil, agora esse cara vende 300 mil todos os meses. E ele ganha 10%, certo? uhum, Então agora ele ganha quanto? 30 mil. 30 mil. Muitas vezes ele ganha mais que o dono. É. E aí o que, que o dono faz? Tira a Mudamos comissão. a regra. Mudamos a regra. Eu não sabia que era tão fácil vender assim. E agora a comissão vai ter que ser diluída, tá? E aí ele cria uma outra regra para equalizar isso e diminuir o resultado daquele vendedor, porque ele não fez as previsões corretas. E aí machuca no ego também. Como é que o vendedor ganha mais que eu, que sou o dono da empresa? E aí pronto, aí você acabou com o time que tinha lá dentro. E a sua empresa vai por água abaixo, porque você, de tão zoião que você foi, você preferiu não ganhar esses 300 mil e abrir mão do seu vendedor para que ele ganhe menos que você e você não ganhe nada e volte aos 50 mil. Não faça isso se você está pensando em fazer. E é isso, pessoal. Valeu. Link aqui embaixo na descrição. Entre no grupo, mais de 300, alcançamos 350 empresários no grupo da Prime Bid. Tem o link da comunidade, o link do arquivo, tem template, tem link da Prime Bid. Prime Bid tem muita coisa aqui embaixo. Tem o meu Instagram, eu não posto nada, mas me acompanhem lá de vez em quando. Tem o do Lincoln. Se inscreva no canal, clique no joinha. O que mais, Yara? É isso. Valeu, até a próxima semana. Falou!